Salve, salve, protagonistas! Aqui é Elton Derete. Vamos começar mais um episódio... Deu errado. É que saiu o som, falhou antes. O som da vinheta. Parecia que tinha acabado. Falei, cara, tava rápido essa vinheta. É. Salve, salve, protagonistas! Aqui é Elton Derete. Estamos iniciando mais um episódio do Protagonismo Esporte Clube, o seu podcast de carreira, negócios e empreendedorismo. Estou aqui com o meu querido Thiago Savoldi. Como estamos, irmão? Eu tô bem, e você? Tudo certo. Hoje vamos aprender sobre empatia. Que é importantíssimo para o mundo. Precisamos aprender, praticar, entre outras cositas, mas quem está conosco Maravilhoso. hoje? Conte-nos. Sabia que vende carro na internet hoje por causa da nossa convidada? Não. Ela vai contar essa história depois, certeza. E também tô sabendo que você encontra para perfeito, hein? Vamos isso. descobrir, senhoras e senhores. Hoje é hoje. Bom, a nossa convidada de hoje é uma voz influente no Brasil que fala sobre empatia e comportamento de consumo, destacando-se como autora desse livro maravilhoso que está aqui para quem está assistindo a gente, Empatia, Humanização Além do Marketing, e como colunista da revista Consumidor Moderno. Como analista comportamental e gerontóloga, ela humaniza o conhecimento em suas diversas atuações. Na área acadêmica, atua como professora na pós-graduação em gerontologia do Albert Einstein Hospital, na MBA da Fundação Getúlio Vargas. Ela tem mestrado em psicologia, graduação em comunicação social, além de um MBA em marketing e estudos avançados na área na Universidade de Santa Bárbara, na Califórnia. Como executiva, foi fundadora da startup de relacionamento Par Perfeito, atuou no lançamento do primeiro carro vendido pela internet no Brasil, pela Ford, e coliderou a criação da área de Insights na Natura, e na Mondelez International atuou como diretora de Insights e Inovação e implementou as áreas de Marketing, Excellence e Growth. Super bem-vinda, Tati Grácia. Muito bem! Nossa. Que privilégio, que honra estar aqui com vocês, hein? A honra é toda nossa, toda nossa. Eu só da introdução eu já formulei umas 25 perguntas. Vamos ter que pegar uns 3 horários hoje. Tem muita coisa. A Tati foi um dos presentes que o SXSW me deu. Uma conversa de mesa lá na Casa São Paulo. Conheci a Tati. Que legal. Foi maravilhoso. É uma coisa que a gente sempre fala, né? Esses eventos, eles são super legais, mas o networking, o conhecimento das pessoas, as pessoas que a gente conhece lá é super legal. Então, obrigado por aceitar o convite, Tati. E a gente tá louco para te ouvir, você contar a sua história, dividir com a galera aqui. Quem é a Tati, como é que você chegou até aqui? Conta um pouquinho pra gente. Nossa, essa história é longa, né? Até eu já falei, nossa, gente, isso tudo mesmo. Pois é. Na verdade, assim, eu sou uma carioca, que mora em São Paulo já há 20 e poucos anos. E a minha história é uma história interessante no sentido de que eu mudei fiz muitas áreas diferentes, em muitos segmentos diferentes, mas no fundo sempre teve um quê de empreendedorismo por trás. Sempre, depois ouvindo um pouco, né, eu te falar da minha história, eu falei, nossa, criou, coliderou, e não é verbo de botar no currículo, é verbo de vida real. De fazer mesmo. E isso é muito legal, especialmente para quem está empreendendo, para quem está começando alguma nova jornada aí. Né? Tati, os projetos que você traz aqui na sua MNB, um pouco do que a gente criou, eles sempre foram assim super inovadores, né? Você criou a Par Perfeito, tem a história do primeiro carro na internet. Foi sempre muito natural para você, assim, essas criações de coisas não óbvias, talvez, aquelas coisas que não estão tão próximas assim? Nossa, isso me lembrou até a palestra do Não Óbvios, né? Exato. Boa. Né? Na verdade, eu acho que as coisas foram fluindo. E não foi... O interessante contar que quando eu fui montar o Par Perfeito, teve uma história anterior. Eu trabalhei num call center de internet. Né? E numa época que a internet era discada. Hoje
talvez para os Gen Z, eles nem saibam o que é ter uma internet de escada. Faz a menor ideia. Não faz a menor ideia, mas na Aquele minha época tinha o triririm, Nossa, maravilhoso. chamava dial-up esse processo. É isso mesmo. E nunca funcionava. Quando você estava no meio do bem bom, o treco, plau, a internet caía, né? É isso aí. E aí você ligava enfurecido num 0800. E era eu. Tava lá atendendo. Você era receptiva. Era. Eu trabalhei como atendente de call center no início da história da internet. E era muito legal, porque por essa experiência eu comecei a perceber os diferentes usos da internet, né? Então, quem ligava de manhã tinha um objetivo, quem ligava à tarde tinha outro objetivo, à noite outro, e de madrugada outro. Então a pessoa ligava e dizia assim, tava aqui no meio de um chat sobre futebol e caiu, eu tava brigando com a pessoa bem na hora que eu responder, caiu, faz eu voltar que eu preciso dar a resposta. É mais ou menos isso? Era bem isso. Não é só, minha internet caiu. Era contava específico. A história toda. Exatamente. Que doido, cara. Nunca imaginei isso, não. Exatamente. E no final das contas, eu vivia um mundo muito... Quando a pessoa contava a vida dela para resolver o problema. Era isso. E o KPI de tempo que a gente era cobrado num call center era muito complexo. A Tudo bem, minha senhora. A senhora vai voltar pro chat. Calma, deixa eu só contar a história toda. Porque eram multitemas. É diferente de você ligar hoje num call center que é monotema. Você já sabe, né, qual era o tema e ali você vai resolver, vai ter uma solução. Às vezes você tem uma inteligência artificial, um chatbot até resolvendo para você. Mas há 20 anos atrás não era assim. Era o ser humano. E a primeira coisa que eu precisava saber para poder resolver era o que estava acontecendo. Né? Então, ouvir o outro, hoje eu consigo interpretar que trabalhar num call center era sobre ouvir alguém. Perfeito. Naquela época eu não tinha ainda essa noção. E dali, dessa experiência no call center, eu comecei a conhecer bem o que era o usuário de internet. E passando essa experiência, eu acabei indo construir, então, uma área, né, um site, né, porque se chamava de site, né, não é um app como o Tinder ou o Rapper, né, era um site, né, um site ou um portal de relacionamento. Que legal. Mas assim, você recebia milhões de chamadas, milhares de chamadas, centenas de chamadas por dia, como call center, desliga uma, cai outra, desliga uma, cai outra. E temas diversos. Como é que você coletou, como é que você juntou? Pera, eu tenho uma oportunidade de ter um site de relacionamento, assim. As pessoas falavam que estavam trocando uma ideia com fulano, ciclano, um namorado, e aí falou, caiu? Ou como é que você juntou essa conta? Não, na verdade, depois que eu saí do call center, eu fui trabalhar num provedor de internet. Então, teve um espaçozinho entre o call center e o site de relacionamento. Eu trabalhei num provedor de internet e ali naquele provedor de internet eu comecei a entender dos assuntos, comecei a entender de internet. Vale dizer que nessa época, era a época que estava abrindo a bolsa na Nasdaq, era a época do lançamento de Matrix, o primeiro filme de Matrix. Pílula azul, pílula vermelha. Exatamente. O Gen Z não vão saber nada. Nunca. Jamais. Como é que você faz a decodificação daquele código, né? O NIO. Então tinha muita coisa acontecendo. Joga no Google se você não sabe. Exato. Não vamos contar aqui. Aliás, eu amo a Trinity, pessoal. Até hoje, aquele look, aquele style, pra mim... Não, ela é poderosíssima. É o empoderamento feminino. Aquilo ali. Total, né? E aí foi nessa história que aconteceu. Então, saindo do provedor, a gente viu algumas oportunidades de sites que estavam lá fora começando a emergir. Tinha um site lá fora que chamava Match.com, Match.com, que ia super bem. E no Brasil isso era muito incipiente. Então, eu estou falando de uma época, pessoal, que não tinha ainda o Google. Tinha o KD. Sim. Não tinha ainda, né, o Mercado Livre. Tinha o Bom de Faro e depois ali o Buscapé chegando. Nossa. Então, e muito no início também, né? Muito começando, né? Muito começando. Esse site de relacionamento, para mim, ele foi um marco na minha vida, ainda que inconsciente, né? Eu vim descobrir algumas habilidades, algumas paixões depois. Naquele momento era empreender, era fazer algo que poderia dar certo. Mas a minha função nessa sociedade era responder aos e-mails. Eu era o cupido. E não tinha inteligência artificial, do tipo, veio uma pergunta e aí o ChatGPT responde. Não, era a Tati GPT. Era a Tati GPT, vamos embora. Você recebia, intermediava ali a conversa. Tipo, vai falar com fulano para mim, era você que era a pessoa. Isso. Eu tentava ali... Né? Tinham muitos temas, por exemplo, naquela época, pessoal, de fobia social. Logicamente, eu vim nomear esse
esse comportamento muito depois, mas naquela época eu recebia muita gente. Puxa, eu tenho vergonha de chegar numa pessoa, eu não tenho coragem de sair assim, o que eu faço para me conectar com alguém? Isso era, ainda mais há 20 anos atrás, onde você não é... O mundo não era... não tinha uma abertura para diversidade, para fala, não tinha isso. Era tudo ainda muito fechado. Né? Então, você falar que você estava no site de um site de relacionamento era uma vergonha. Nossa, você não queria falar. Você sofreu preconceito como empresária nesse site? Tinha muito preconceito, sem dúvida. Né? Mas ali, quando você está trabalhando num site de relacionamento, você estava por trás daquela plataforma, você via o poder de conectar pessoas. Sim, sim. Né? Não, o seu propósito era muito claro. Eu acho que isso é muito legal, muito mas claro. Eu imagino que hoje talvez não, mas na época, estamos falando aí de 20 anos atrás, mais ou menos, sei lá, 15 anos atrás, deveria ter passado por uns perrengues de preconceito, né? Super perrengue, ainda mais a Amy mulher Webb, fazendo um site de relacionamento, se liga, primeiro se conecta, que tinha que meio que explicar se conecta em vulgaridade história, né? muitas vezes, entra nos ambientes complexos de lidar, né? Sim, as pessoas não queriam botar sua própria foto, botavam foto que não eram verdadeiras. Mas sabe o que eu acho muito legal? No SX a Amy Webb trouxe, né? A maior tecnologia do mundo é o ser humano. Total. Então, eu acho que é isso. Você tem hoje diversas plataformas, né? E o que você vai fazer com ela... Depende da decisão que você toma, né? A gente sempre fala muito disso, né? Qualquer tecnologia que seja, que hoje a inteligência artificial está em voga, mas é um ferramental. A tomada de decisão sobre como usar é sempre nossa. Total. Tati, você acha, tentando juntar um pouquinho de comportamento de consumo, comportamento humano com esse processo de digitalização que você viveu, você trouxe uma época onde talvez não tinha muita troca de informação, a gente era muito menos munido de informação do que tem hoje. Você entende também que esse movimento de digitalização das coisas, de acesso à informação, mudou muito o comportamento das pessoas, ou a gente ainda tem esses comportamentos muito semelhantes do que tinha no passado, né? Você está falando que hoje você consegue dar nome àquela fobia social que hoje a gente sabe que é real. Os comportamentos mudaram ou eles só não estavam informados naquela época? Eu acho que, como ser humano, as emoções são as mesmas. Né? Então, as diversas emoções, elas permeiam o ser humano. Né? Agora, o comportamento muda, porque o comportamento ele está muito associado ao contexto. Né? Então, se eu tenho uma ferramenta que vai me fazer pular uma etapa, meu comportamento é muda com isso. Então, o comportamento ele está muito associado a um contexto. Agora, as emoções, a vergonha, o amor, a dúvida, a paixão, o medo, a saudade... Isso são emoções, e essas emoções, graças a Deus, elas vivem dentro de nós. O que é difícil é nomear. O que está acontecendo hoje no mundo é que cada vez menos a gente consegue nomear as nossas emoções. Jay Shetty falou sobre isso também no SX, o quanto o vocabulário das emoções tem sido reduzido a sim, não, tá bom, ok. Nossa, legal. Legal. Nossa, me deixa agoniante. Não sei como é que é com o seu filho, mas como é que foi a escola? Legal. É isso mesmo. Falei, tá, mas como legal? Não, foi muito bom. Isso. Tipo isso. Não, o meu, ele às 10 horas da noite, ele resolve contar as coisas que ele não contou às 6, entendeu? Tive uma experiência essa semana. Sabe o que é ser... E eu falei, acho que poucas vezes, estou falando do comportamento, mas só para contextualizar, que eu acho que é um pouco disso, né? Os sentimentos, gostei da frase, o comportamento é ligado ao contexto. Fantástico. Cara, poucas vezes, meu filho tem 11 anos e eu tenho uma filha de 8. Acho que eu nunca lembro de ter dito assim, pô, eu tô triste com você, filho. Por primeira vez, assim, eu fui buscar ele numa festinha, 6 da tarde, que acabado de chegar em casa, do outro lado da ponte, lá pro Butantã. Cara, peguei 40 minutos para ir. Mas eu faço com o maior prazer, porque quando tiver 18 eu vou levar e buscar. Já falei para eles. Aí, busco. Aí fui buscar ele e um amiguinho. Aí entre os dois no carro com o celular. E aí, como é que foi a festa? Aí o amiguinho, legal. E aí, vocês jogaram a festa com futebol. E aí, vocês curtiram o futebol? Curtimos, tio. Eu fiz mais uma pergunta e ficou silêncio total. Eu fiquei puto, fiquei chateado. Eu vim mal de lá dirigindo, não falei mais também, falei, cansei também. Agora também não vou. Agora também fiquei de bico. Aí deixei a amiguinho dele em casa, cheguei em casa e falei, pô, filho, fiquei triste contigo hoje. Ele falou, por quê? Eu fiz 3 perguntas, 2 o teu amigo respondeu, você nem me respondeu, e a terceira nenhum dos 2 me respondeu.
Falei, cara, a gente precisa conversar, meu. Aí ele, pô, pai, desculpa, tal. Aí começou a contar. Lá, 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 lá. Mas, cara, é um negócio, você deixar... E aí, eu, por vezes, aconteceu isso e eu nunca manifestei essa chateação. Que também fica a gente de não quero manifestar meu sentimento, eu não vou cobrar, ou qualquer coisa do gênero. E foi bom manifestar, porque agora ele vai e começou, não pode deixar cair, né? Porque como é que é o hábito? Boas atitudes com a frequência, né? Com disciplina. Mas como essa geração tá no... legal, tá bom, beleza. Mas no WhatsApp tá... Não é não? E Elton, em si, desculpa, te cortei na hora, mas precisava lembrar desse momento. É maravilhoso isso. Isso é muito real. Eu também tenho uma filha de 11 anos, né? E se você... Se quando você pergunta para ele se foi bom, você respondeu, papai tá triste com você, e ele te perguntar, por que o papai tá triste comigo? Ele perguntou. Então. Genuína essa pergunta. Ele não sabe a resposta. Não sabe. Porque vocês ainda não dialogaram sobre tristeza. Total. E você também podia não ter falado nada. Você podia ter ficado ressentido e aí a gente volta para esse ponto. Você guarda a emoção e você também falou o teu... tá bom, sem falar às vezes. Exato. Né? É isso que eu estou dizendo. Como pais ou como adultos também, a gente também entra nessa vibe. Porque também, às vezes, eles falam, e aí, foi tudo bem? Foi. A gente também entra nessa vibe muitas vezes. A gente precisa mudar. Tem que mudar. Né? Tem que trazer para a mesa a conversa. E uma dica que eu recebi recentemente, eu vi no Instagram, cara, começa contando do seu dia pro seu filho. Dando elementos do seu dia, dando contexto pro seu dia e depois pergunta pro dele. Porque eu fiquei mal com aquilo ali. Eu falei, cara, devo estar fazendo coisa errada. Eu fiquei com pezinho na consciência agora. Porque no final você fica. Também a gente manda as mesmas perguntas sempre, né? Sim. Será que a gente também não está sendo criativo o suficiente, meio robótico, sabe? Isso é muito bom. É excelente. Agora eu comecei a inverter. Estou contando o meu dia e depois eu peço. Manda de vocês. Mas, maravilhoso. Só voltando ali, cara, eu fiquei reflexivo sobre essa história, porque eu nunca tinha parado para pensar que... o sentimento ele é completamente diferente de comportamento, né? Todos nós somos iguais no que sentimos no fim do dia, né? Perfeito. Mas a gente se comporta diferente ou reage diferente ao que sente ou ao que acontece com a gente. Isso é muito importante. Assim, é óbvio, mas é uma coisa que eu jamais tinha parado para fazer essa ligação. Assim, todos nós sentimos as mesmas coisas. O que muda entre a gente é como a gente se comporta. Exatamente. E o contexto que você está inserido. Então, uma discussão sobre inteligência artificial. Você tem duas gerações. Você tem uma geração 50 a mais e você tem uma geração, a Gen Z. Ambos têm o mesmo sentimento. Quero aprender, quero fazer, quero usar. Mas o contexto das gerações é que leva alguns comportamentos aqui e outros comportamentos ali na Gen Z. Perfeito. Talvez uns são mais nativos e mais rápidos, eles vão usar de forma mais fluida, e o outro vai, talvez, buscar outras ferramentas. O preconceito é você dizer que os mais velhos não têm o interesse, ou a vontade, ou o desejo, ou a curiosidade, que são os sentimentos, por algo. Mas eles vão se comportar de formas diferentes. Perfeito. Então, é muito importante. E a base do preconceito está aí. A gente julgar, né, comportamentos e contextos. Fantástico. Isso é muito legal. O Tati, conta para quem não conhece o que é uma gerontóloga. Gerontóloga. Gerontóloga é o profissional da área da saúde que estuda o processo de envelhecimento. Né? Então, quando a gente faz gerontologia, a gente está estudando o ser humano de uma forma holística, que vai além da de patologias. Né? A patologia, quando você busca uma medicação, você vai buscar quem? O geriatra. Justo. Né? Que é o médico que atua nesse processo. O gerontólogo, ele vai olhar para todos os componentes, todas as vertentes que são atuantes no processo de envelhecimento. Perfeito. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela preconiza que você tem várias vertentes, desde como você está estabelecido financeiramente, como está a sua qualidade de vida, se você tem rede de apoio. Né? Então, ele olha como um todo, porque às vezes você desenvolve uma doença, às vezes porque você está na solidão. Perfeito. Então, são áreas que atuam juntos, né? Mas que têm papéis específicos. Interessante.
É bem legal. Não tinha porque, pensado sobre isso ainda, mas interessante. porque ele está ligado ao contexto social como um todo, né? Porque geriatria é isso, é a patologia. Quando você fica doente, é que eu vou cuidar da minha saúde durante o meu processo de envelhecimento. Mas tem muitas outras coisas que afetam, porque você vai, talvez, deixando de trabalhar. Em alguns casos, as pessoas... Bom, eu vejo que meu pai tá... Não estou te chamando de velho. Mas... Fica a dica. Assim, ele se aposentou do trabalho nominal dele há um tempo, mas ele teve que voltar de uma maneira para o mercado de trabalho porque ele não conseguia não estar, porque o sentimento que ele tinha era de não pertencimento a algo, e se ele tinha disposição para, por que não fazê-lo? E é um aspecto que eu nunca tinha parado para pensar também, até ter essa conversa com ele. Eu falei, cara, eu vou fazer o quê? Vou ficar fazendo o quê em casa? Eu posso, eu tenho disposição, eu tenho saúde, eu quero estar inserido. Que muitas vezes, ao não fazê-lo, envelhece mais rápido, né? Exato, ou adoece. Né? Vai no sentido de adoecer, de começar a ter mais problema, a ter isso, ter aquilo. É interessantíssimo isso. Muito legal. Gerontologia, ela olha o processo de envelhecimento e não um recorte de idade, por exemplo. Tipo, a gente tem um cuidado maior. A gente olha mais o processo praticamente acima. A gente tem feito um recorte acima de 50 anos. Na verdade, o idoso no Brasil, acima dos 60, você já é considerado uma pessoa idosa. Sim. Né? Isso foi estabelecido há muitos anos atrás. Hoje, se você fala para uma pessoa de 60 anos que ela é idosa, ela provavelmente vai te olhar e vai falar, puxa, isso é um preconceito etário, que a gente chama de etarismo. Mas, na verdade, as leis e as políticas públicas se estabelecem por aí. Só que o que você trouxe do seu pai é muito verdadeiro. Né? Então, a gente olha, apesar de ser 60 a mais, os dados muito focados em 60 a mais, a gente tem cada vez olhado para esse processo pré. Né? Porque não adianta eu chegar aos 60 e ter um corte abrupto, né, de uma aposentadoria, né, ou me sentir aposentada. Aliás, esse nome é péssimo. Vocês já pararam para pensar nisso? É como se a pessoa se recolhesse ao aposento. Aposentar. Horrível, né? Ou seja, a etimologia da palavra é essa. Tipo, vou deitar na cama e vou ficar esperando. Exato. E é muito ruim desde a origem, né, da etimologia da palavra, como você falou. Ainda mais na sociedade. Uma sociedade, hoje, a gente não está preparado para o processo de envelhecimento. O Brasil, hoje, ele está vivendo um tsunami, ou seja, o que países, né, orientais viveram durante décadas, a gente está vivendo num curto prazo. Então, eu estava falando sobre esse tema essa semana, e chocou muitas pessoas. Então, se eu disser para vocês que a cada 21 segundos, se a gente contar aqui, a cada 21 segundos entra uma pessoa no grupo dos 50 a mais no Brasil. 21 segundos. Caramba! Caraca, não fazia ideia. Pois é. Deixa eu fazer uma conta enquanto você vai contando isso. Só pra... Vai fazendo a conta. O Brasil, ele é hoje o 6º país com mais pessoas idosas no mundo. De 60 a mais, já são 35 milhões de pessoas. Só em consumo, 1,8 trilhão de reais em 2023. Nessa fatia, nos 60 mais. Nesse segmento, exatamente. Ou seja, e mais, 4 milhões de pessoas 60 a mais moram sozinhas e 1 milhão está em São Paulo. Caramba. Então, quando você olha para esses dados demográficos, isso, né, se a gente está falando de empreendedorismo, de negócio, de liderança, a gente tem que olhar para tudo isso. Baita Faz mercado. muito sentido, porque é um recorte, que, dando um passinho atrás, que tem um poder aquisitivo, não é alto, mas normalmente continua economicamente ativo. Sem dúvida. Não, em teoria... E um poder aquisitivo focado nele. Porque ele já resolveu a vida dos filhos, às vezes. Quer dizer, dos talvez netos. a receita gerada não seja alta como foi um dia. Mas a sobra de dinheiro talvez é mais alta do que sempre foi um dia. E o que a porque Tati não tem, falou, as despesas são focada muito nele. menores e focada nele. Sobra E só eles para ele ou para priorizam, ela, né? Eles priorizam. Você vê, ó, Exato. durante o nosso podcast, 130 pessoas vão passar por 50 a mais. Olha aí. Gostou? Caraca. Esse é um dado que... Tá nesse ritmo o negócio. Exatamente. Caramba, Mas eu não tinha ideia pensando disso, não. Pensando do prisma de business, cara, é um negócio surreal, assim, porque é isso. Eu vou de novo usar os exemplos de casa, mas o consumo, a renda deles é focada neles hoje.
Talvez Exato. tenha o presente dos netos ali, mas Sim. é sobre viajar, porque eu acho que tem também, Tati, e de novo, eu vou falar da minha bolha muito específica, assim. Tem aquele sentimento de, cara, trabalhei a vida toda, venho de uma família onde tinha essa cobrança muito grande de, vou trabalhar, e os prazeres eles ficavam um pouco de lado. Sim. E talvez hoje tenha esse sentimento, eu falo deles, dos meus pais, dos meus tios, e assim, gente, eu já trabalhei que chega, agora eu preciso me recompensar, vou viajar 2 vezes por ano, eu vou curtir, eu vou todo final de semana para um lugar X, para um lugar Y. Então, tem um consumo ali que está direcionado para esse povo que às vezes fica meio marginalizado para as empresas. Totalmente. Totalmente. E tem não só consumo, mas como tem um gap na nossa sociedade em todas as frentes. Na comunicação, por exemplo, eles não se veem representados. Eles não se veem... Isso tem dados e tem toda uma pesquisa, né, quantitativa que fala sobre isso. Eles não se veem representados em propaganda. Sim. E não é que eles querem uma propaganda para eles, porque senão eu estaria sendo etarista. Se eu fizer uma propaganda para eles, eu estou excluindo. Não, eles querem se ver parte. Pertencimento. Né? Quando eles veem, por exemplo, embalagem de produto, eles também não se veem representados ali. Então, assim, tem todo um mercado ainda muito pouco explorado. E quando se tenta explorar, a gente vê assim, coisas absurdas, né? Coisas extremamente pejorativas. E aquele olhar de que a pessoa 50 a mais ou 60 a mais vai estar no aposento, em casa, à meia luz, com frio, né? Usando um suéter usando aqui. um suéter de tricô, comendo às 7 horas da noite. Desculpa, hoje eles estão mais na academia do que a gente. Sim. Eles fazem sexo mais do que a gente. Não é a Tati Graça que está falando, são todos os estudos. Sim, sim. Né? Eles viajam mais e eles estão muito conectados. Enquanto a gente está aqui, eles provavelmente estão trocando 35 mensagens de WhatsApp com vários grupos. Com toda certeza. E tenho certeza que você recebe um bom dia. Com certeza. Não, vários. E todos os grupos na mesma hora, assim. É isso, entendeu? Com um gatinho. E eu acho fofo. Com xícaras. Com xícaras. Exato. E eles adoram quando vocês mandam figurinhas novas, porque eles sabem salvar. Eles sabem, curtem. Eles sabem, curtem e ficam super felizes. Porque a generosidade, que é uma emoção, que é um sentimento, está muito presente nessa geração. Fica a dica aqui. Fantástico. Generosidade deveria ser uma das habilidades que os seres humanos deveriam voltar a resgatar. Porque é através da generosidade que a gente vai fazer uma sociedade muito melhor, muito mais inclusiva. E a gente tem sido muito pouco generoso. Que legal. Essa é uma Baita realidade. Que dica. legal. Que legal. Tem relacionamento, generosidade com empatia, Tati? Tem. Elas estão ligadas diretamente, assim? Tem, totalmente. Quando a gente fala de empatia, um dos princípios da empatia é você escutar o outro, né? E aí, para você escutar o outro, escutar com atenção e intenção, você precisa abrir um tempo na sua agenda, na sua cabeça, no seu coração. Você precisa estar de corpo presente, de mente presente. O que está por trás? A generosidade. Você é generoso ao olhar para esse mundo acelerado, que vocês têm filhos e esposas e 35 mil coisas que vocês têm que fazer, mas vocês estão sendo generosos quando vocês param para escutar o outro. E é escutar. Sensacional. É escutar empaticamente. É estar ali. Exato. Escutativa. Né? Escuta ativa. Eu não estou precisando de respostas, eu só preciso que alguém me escute. Isso é generosidade, isso é empatia. Sensacional. Como é que a gente... Eu falei pra gente, foi no começo aqui no making off, a gente vai de um jeito e depois daqui a pouco foi pro outro lá no céu e estamos voltando aqui, porque tá animado. Mas pra gente não perder o mote do livro, como é que foi a ideia de escrever o livro? Da onde veio, porque, enfim, como surgiu o Empatia, Humanização Além do Marketing? Então, eu escrevi esse livro no meio da pandemia. Na verdade, eu estava com um livro pronto, né? E aí veio a pandemia. E aí eu tive que pegar o meu livro, jogar no lixo e reescrever praticamente ele inteiro. Então, ele foi o primeiro livro escrito sob essa ótica durante a pandemia. Então, todo esse livro ele já considera esse contexto. Que legal. E nesse livro, eu me questionei sobre muitos aspectos, né? Então, o que era a empatia num momento que a gente estava vivendo de isolamento social? Né? Então, assim, acho que foi eu chamo de habilidades, uma das habilidades mais importantes de você
por exemplo, seu vizinho está numa condição que ele não poderia sair e você ter que ajudá-lo. Você ensinar seus pais a entrar na internet, no Zoom ou no Meeting ou sei lá o quê, e você passar o Natal à distância. Então, assim, a gente teve que começar a olhar para o mundo de uma forma muito diferente. E olhar principalmente para os 50 a mais também, que ficaram em total isolamento, e os 60 a mais, né, que viveram totalmente isolados e era um segmento de vulnerabilidade muito alta. Então, tanto é que o segundo capítulo desse livro é sobre esse público, o público Legal. 50 a mais, né? E aí eu comecei a ressignificar o que era empatia. E olhando para o que eu estava vivendo, eu comecei a pensar, puxa, o que é empatia na liderança? O que é um líder empático? Porque o que a gente estava vivendo, vale a pena lembrar, se antes a gente entrava numa sala de reunião, no meio da pandemia e do isolamento, o teu chefe entrava na sua casa. Exato. Como é que você fazia? Jorra, não tinha parado para pensar nisso. Né? Assim, isso é uma coisa. Outra coisa é como é que a gente começou a entender Ele que... estava na nossa casa, estava de bermuda. A verdade é essa. bermuda, Bermuda e gato. camisa. Talvez de pijama na parte de baixo. Então, como é que você entrava naquela intimidade? Como é que você empatizava com aquela condição? Né? Que nunca aconteceu na história da humanidade. Né? Não, pelo menos ultimamente. Né? Na nossa geração. Na nossa certamente geração, exato. Então, eu escrevi esse livro com esse olhar. E eu sempre acreditei, eu trabalhei em todas as áreas do marketing. Todas as frentes do marketing, desde insights, inovação, growth, marketing excellence, enfim, todas essas frentes. E eu comecei a perceber que cada vez mais a gente tinha que olhar para o ser humano e não para o produto. Que a gente tinha que se apaixonar pelo problema do outro e não pela solução que eu estava criando. Que eu tinha que aprender a perguntar mais do que responder. Aliás, agora mais do que nunca, porque até escrevi sobre isso essa semana. Se tem alguém que vai responder melhor que você, é o ChatGPT. Então, Sem é melhor você dúvida. aprender a perguntar. Perfeito, Sem dúvida. perfeito. Eu acho que a gente falou sobre isso lá, né? Da importância agora da gente se transformar em perguntadores. Assim, se transformar não. Assim, é exercer uma coisa que a gente sabe fazer, mas que o ser humano como um todo, e até puxando o mote aqui da empatia e da escuta, geralmente a gente ouve pensando em responder. Exato. Eu tô te ouvindo, mas eu tô louco para te responder, principalmente numa conversa um pouco mais difícil. Sim. E a gente deveria cada vez mais, e agora tecnicamente falando, se transformar em perguntadores, em curiosos, em se interessar pelas coisas para poder fazer as perguntas corretas, para ter sempre a melhor resposta, né? Perfeito. É como se fosse a primeira vez. Né? Deveria ser uma pergunta como se fosse a primeira vez. Porque se você vai para aquele diálogo já sabendo que o que você quer responder ou o que o outro responderia, você não está gerando atenção para aquela pessoa. E, portanto, você não está empatizando. Né? Então, é sobre isso. É sobre ser curioso e sobre ser... É quase como se você fosse ingênuo, genuíno. Que tipo uma criança, aquela pergunta de criança. A pergunta eu te pergunto pro Elton, papai, por que você ficou triste comigo? Ele não está pensando na resposta, ele está curioso em entender por que o papai está triste. Perfeito. Ele não tinha menor chute do que poderia ser. Exato. Ele nem criou um pré-julgamento do que ele poderia ter feito em algum momento. E é isso. E a gente ficou meio condicionado em algum momento de ter todas as respostas. A gente foi treinado a responder. Essa é a grande verdade. Quem ganhava maior nota, passava na entrevista de estágio, era promovido. Quem respondia. Faz muito sentido isso. Não, Sempre eu acho que foi tem assim, um né? movimento, cara, ouvindo vocês dois gênios aí falando, assim, tem um movimento de liderança que a gente foi treinado que o líder tinha que ter as respostas, né? Quando eu digo cadeiras de liderança, você precisa ter respostas, porque você precisa tocar o barco, o leme está na sua mão, né? E a gente, pelo menos eu me coloco nesse gente, né? É uma geração que foi treinada de novo para ter as respostas e estar com o leme na mão. Legal. Só que cada vez mais eu enxergo que não é sobre isso. É sobre ouvir mais, ter menos razão, ter menos a solução, mas treinar o teu time. Só que o problema é que também tem uma geração que não sabe fazer a pergunta. Então hoje a gente tem um limbo, de certa forma, de que é uma liderança treinada para ter solução para tudo e ser o solucionador, o herói da empresa, e muitas vezes liderados que não estão preparados ainda para fazer a pergunta.
Então, muitas vezes ela fala, pô, eu preciso da sua ajuda. Tá, no quê? Em bater a meta. E você vai lá, aí você quer achar a estratégia para ele. Para resolver para ele. Quando deveria dizer, tá, qual é a sua dúvida de como chegar na meta? E ele vai dizer, cri, talvez, provavelmente. Mas ele deveria saber dizer, tá, mas eu preciso saber como eu aumento meu PA. Eu preciso entender estratégias como eu positivo mais, ou como no marketing eu crio uma campanha melhor, um vídeo do Instagram, como performa o algoritmo do Instagram. Essas deveriam ser as perguntas que o teu liderado faz para você. E aí você, com experiência, te responderia para ele, ou não, também se não soubesse. Mas hoje, cara, e eu tô falando aqui uma carapuça, que vem o problema de, cara, bora, vamos resolver. Mas você sabe que Me fiz entender? Total. Mas você sabe que uma coisa que eu venho pensando há um tempo, e essa história de ser perguntador, que a gente ouviu muito, e que está muito ligada à inteligência artificial hoje, de saber fazer as perguntas, é uma coisa que cara, que eu tenho me provocado. Talvez a gente está discutindo tanto sobre comportamento de trabalho, o futuro do trabalho, como é que vai ser. Mas, cara, os líderes, eles são os donos das melhores perguntas. O melhor líder é o cara que vai fazer as melhores perguntas, que talvez é a inteligência artificial que vai responder, e talvez é essa galera que vai responder. Assim, talvez a gente chegue nesse momento de transição onde, e eu concordo com você, mas e até pegando o gancho da gente foi treinado para ter resposta. A gente foi, exato. Mas a gente está nessa fase de transição de talvez assim, cara, o melhor líder é o cara que faz as melhores perguntas. Isso aí. E pode acreditar que é isso mesmo. As grandes startups, todas elas não focaram na solução. Elas focaram nas perguntas, porque foi na pergunta que você entendeu o problema. Não, total. Mas a gente gosta de se apaixonar pelo problema, assim, pela solução. Mas, cara... Da resposta. É mais legal a resposta do que a pergunta. Cara, mas hoje... É muito mais legal. Eu escrevi essa frase essa semana. Se apaixone pelo problema do outro, não pela sua solução. Essa é uma frase. Nossa, parou! Eu gosto muito dessa frase. Porque Eu confesso que eu não tinha lido. Eu sigo a Tati todas as vezes, mas não tinha lido. Mas é isso, eu estava pensando agora, a gente se apaixona pela resposta, pela solução. A gente se apaixona pela nossa solução, porque a gente acha que a gente é o máximo. Tipo, por favor. Aquele desenho da lâmpada na cabeça, assim, fala, não, deixa pra mim que eu sei. É isso. É difícil. Versus Só que a gente foi treinado pra isso, cara. bonequinho com ponto de interrogação. Hoje vale muito mais o bonequinho que sabe pôr um ponto de interrogação do que um bonequinho que tem uma resposta, uma lâmpada. Mas a gente foi treinado para isso. Não é Pô, simples não, sortar esse negócio. Não, é uma habilidade. Não é simples soltar o leme e dizer, bora, galera, cada um, quem tiver mais habilidade na chuva, no sol, na onda para esquerda, na onda para direita, pega o leme. Mas repete a frase olhando para a câmera, porque essa foi demais. Essa é muito boa. Manda de novo essa frase. A frase é: se apaixone pelo problema do outro e não pela sua solução. Muito bom. Isso é muito bom, cara. Tati, eu tô até anotando aqui. Eu parei pra... Esse silêncio que vocês ouviram aqui. São os dois anotando aqui. Usem esse tempo de silêncio, volta um pouquinho pra refletir. Isso, volta agora. Volta aquele 10 segundos, né? 10 Bota segundos, 21 segundos, pra entra um 50 isso, daí mais. entra uns 50 mais aqui. Boa. Mas, cara, é muito sobre isso, assim, porque hoje, depois eu conto em off, assim, eu tive uma das experiências mais legais dos últimos tempos em liderança, assim. E eu não falei nada. Depois eu conto pra vocês no in-off, porque né, como foi hoje, talvez possa... Pode ficar assim, óbvio. você contou sobre mim no podcast, né? É melhor não Mas arriscar. Tem a ver com ouvir. Não... Cara, com simplesmente não falar nada. Foi incrível. Depois eu conto pra vocês. Foi um negócio genial. Muito bom. Maravilhoso. Cara, eu não queria chegar nesse momento. Eu também não. A gente falou que chega um momento que a gente tá, né? que a gente tá embalado. A gente falou pra você, viu? Não é? Sempre rola essa tensão aqui, bastidores, para todo mundo que tá ouvindo, assim. Mas como é que vai ser as perguntas? E fala, fica tranquilo que a gente vai conversando aqui. Mas não dá para fugir dessa última pergunta. Depois você faz aquela última tradicional. A última. Como é que foi fazer o lançamento do primeiro carro pela internet? Isso é demais, cara. Nossa, isso foi uma loucura, né? Na verdade, eu vim para cá com essa missão. Né? Você foi contratada para isso? Então, isso aqui é muito louco, porque quando eu recebi o telefonema, não tinha ainda celular, tinha aquele tijolão assim tal, mas tocou o telefone na casa do meu pai. Eu morava com meu pai
Eu tinha, acho que 22 ou 23 anos, mais ou menos. Tocou o telefone no meio da sala do meu pai e era uma montadora, dizendo assim, olha, a gente está precisando lançar um carro pela internet, a gente não sabe como que faz esse negócio, mas a gente sabe que você trabalha com esse negócio de internet. Caraca, foi nesse nível. Você que trabalha com esse negócio? Esse negócio de internet. E essa gente era da Ford. E essa era a Ford. Só. Não é. Tipo, não era assim, tipo, a gente ligar pra ela e falar assim, vem aqui pro podcast. Isso, não é a gente assim, eu Tadinho. quero É saber que vender também- um livro, como é que você É fez? que foi o primeiro, né? Não, Vai, cara. vou dar esse desconto. Não, mas foi uma coisa muito maluca, porque assim, em nenhum momento eu imaginei, estou vindo morar em São Paulo, vou assinar uma carteira CLT e terei um emprego, né, em São Paulo. Não, eu vim com essa missão. Se para a Ford era assinar a carteira, blá, 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 um trabalho, para mim era uma missão. Legal. Né? E a missão era essa. E o meu trabalho era, acho que o meu nome era, coordenadora de internet. Eu nem lembro o nome do meu cargo, sabe? Coordenadora de vender carro pela internet. Era um treco muito Ô, Tati, mas assim, só antes de você... Como que você reagiu a esse telefonema? Falou assim, cara, vem aqui, você entende desse negócio, vem aqui me vender um carro. Não, vou ser bem honesta, assim. Transparência radical, Transparência assim. radical. Eu fiz conta, olhei para o meu pai e falei, pai, tem isso aqui, mas acho que com esse dinheiro eu não vou conseguir morar lá. Se tem que lançar um carro, eu preciso ficar um tempo por lá. Daí eu fui negociando o meu salário, que era o tempo que eu precisava para ficar lá. E eu falei, vou lá, deve ser legal esse negócio. Esse trabalho deve ser bacana de lançar um carro pela internet. Da hora. Aí eu cheguei aqui em São Paulo toda errada, porque eu tinha 24 anos. Eu cheguei aqui no Modelito Farm, para as mulheres elas vão entender. Então, ou seja, quem usa Farm em São Paulo hoje está diferente, mas antigamente a gente passava muito frio, né? Cheguei aqui, eu não sabia onde era São Bernardo. Eu fiquei procurando em São Paulo, assim, não achava, ficava rodando. E aí, não era uma época de Waze, então assim... tinha nem Era o guia quatro rodas ali. Eu estava tão desesperada que eu dei ré na Anchieta. Meu Deus! Eu não sabia onde eu tava. Aí eu cheguei naquele portão, assim, né, de ferro gigante, toda errada, morrendo de frio, com rasteirinha, sabe? Sapato de mulher, aquelas... Sim. Nada a ver, porque você não pode entrar numa montadora de rasteirinha. Não. Tudo errado, né? Mas eu vim no meu modelito carioca. Vim aqui lançar um carro pela internet. Tá tudo certo. Mas você ganhou essa licença poética na época. Ninguém Você a entendia moça da nada. internet ali. Ninguém entendia nada que eu fazia, o que eu falava. E eu trabalhei com os indianos. E ninguém queria trabalhar com os indianos. Eu amava trabalhar com indiano. Então, eu idealizava, os caras programavam, no dia seguinte estava lá, e eu olhava, falava, bom, não sei o que e tal. Mais para cá, mais para lá. Na verdade, esse processo, ele foi um processo muito legal, porque ele não foi só lançar um carro pela internet. Eu montei o primeiro configurador da Ford. Configurador era aquele aplicativo do carro, que você colocava acessórios, escolhia a cor, que legal. girava o carro 360. Então, assim, Elon Musk, me desculpe. Não era a fotinha do carro lá para vender. Não era a foto do carro no ambiente digital. Não, era um configurador que já tinha um monte de coisa ali, né? Desde você poder escolher seu modelo, aos acessórios, até você fazer um pagamento. Então, eu uni junto com o time do Banco Ford, né? As pessoas compravam carro por prestações, então eu já sabia, então já tinha um CRM ali, já sabia quando eu estava acabando uma prestação de um carro e já dava esse lead para a pessoa já tinha um desconto. A gente integrou com toda a rede de distribuidores, então quais eram os distribuidores que tinham o carro que aquela pessoa montou mais perto no estoque. Então, tudo que a gente fala hoje, 15 anos depois, de lead, de CRM... Não, hoje tá fácil, né? Isso foi feito, e assim, com o maior... Foi muito legal, a gente fez com a Thompson na época, a gente fez com a Wanderman, são grandes amigos meus até hoje, pessoas que estão nessa área ainda e estão arrasando. E a gente ganhou 3 prêmios IBEST, né? Que era o prêmio da internet brasileira. E o KPI, aquele. Aquelezinho, aquela bola dourada, assim. Que legal. E o KPI era, se a gente derrubar o site, a gente está indo bem. Esse era o KPI. Genial. Torcendo pro site cair. Genial. Quando caiu o servidor. Era muito acesso. Muito acesso, tá valendo. Tá valendo. Genial. Vai pra última pergunta, senão a gente fica até amanhã. Eu vou triste pra última pergunta, porque eu não queria parar. Eu também. Mas Tati,
Precisa criar um jeito diferente, porque sempre a gente tá indo triste pro final, a gente precisa dar mais tempo. Acho que a gente vai começar a fazer um episódio só. Parte 1, parte 2. Ou vai ficar aqui forever. Forever. Eu tenho aquele sonho de ser o Inteligência Limitada que faz os podcasts de 9 horas, 10 horas. É uma boa, igual seriado, né? Você vai Aqui, a gente maratonar. pede pizza, vai ficando. Vai maratonando. Pizza, Eu ouvi vinho um e esses água, dias. é pau. Eu vi esses dias de 9 horas. Eu levei 2 semanas, que eu ouço na academia, né? Eu vou ficar ouvindo ele picado. Era legal, porque eu ficava com vontade de terminar. Era bom. Olha aí, ó. Olha o insight. O duro é gravar, né? Mas o resto é tudo certo. Mas aí você tem que ter, né? Tem que ter a preparação psicológica, não, alimento. Comida, ver as pessoas servindo as coisas. Tati, a gente sempre faz uma correlação aqui do esporte com os nossos temas de empreendedorismo, carreira, e a gente gosta sempre de saber um momento esportivo que tenha te marcado na sua história, na sua jornada, seja um momento seu, seja um momento de algum esporte que você assistiu, mas é aquele que, quando você lembra, dá um arrepiozinho, assim. Então, muita gente não sabe, e não sabe mesmo, porque normalmente não está na minha narrativa, mas eu joguei voleibol profissionalmente no Rio de Janeiro, e o voleibol, para mim, ele tem muitos marcos que eu carrego comigo até hoje. Primeiro, como todo esporte, a resiliência, a disciplina e a dedicação. Legal. Né? E a priorização, porque se você não prioriza também, você não consegue performar. É sobre performance também. Mas esses são um pouco das habilidades mais que eu chamaria de hard skills. Mas tem os soft skills que eu acho que eu sou apaixonada pelo voleibol, que é sobre o coletivo, a gente brincou sobre isso, né? Quando eu assisto um jogo de voleibol e eu vejo aquele grupo, para mim aquilo é um squad perfeito, que cada um tem uma função, mas no final o resultado é do grupo. E se aquele dia, aquela pessoa que estava no seu time não jogou bem, eu cansei de ter momentos que eu não fui bem, ou que a minha levantadora não botou a bola perfeita, mas a gente tinha que se virar e fazer aquele ponto. Perfeito. Então, é sobre aceitar o outro, entender que o outro fez o seu melhor naquele dia, naquela condição, e você, né, diante de aceitar o outro, você fazer um pouquinho melhor do que você sempre fez para poder trazer o equilíbrio. Então, eu acho que o voleibol, para mim, é um esporte coletivo que eu levo muito no meu coração, com muitas habilidades que eu exerço dentro da minha casa, na minha área profissional. Acho que são habilidades de coletivo. Eu não almoço nem sozinha. Se for para almoçar, só comer a comida, eu não chamo nem de almoço. É outro esporte. É outro alimentação esporte. obrigatória. A alimentação, para mim, tem que ser coletiva, né? Legal. Então, assim, eu gosto muito do coletivo e eu acredito no poder da diversidade, né, para fazer o resultado. Então, e o voleibol traz essa diversidade. Diversidade de habilidades. Show. Tati, para quem quiser te encontrar, LinkedIn, Instagram, manda um recadinho aí pra galera te seguir. Então, vamos lá. No LinkedIn, eu tô como Tatiana Grácia. No Instagram, eu super recomendo, porque eu tenho colocado muito conteúdo no Instagram sobre esse tema. Eu tô como tati.gracia. E no LinkedIn eu tenho uma newsletter, né? Uma newsletter semanal que eu venho trazendo todos esses temas que a gente falou relacionados à empatia. Empatia em liderança, empreendedorismo, em negócio, em inovação. Então, tudo que eu sei e que eu aprendo, o meu princípio de vida é compartilhar. Show. Então, maravilhoso. Tá tudo ali. E para quem quiser ouvir esse super episódio do nosso super podcast. Bom, segue a gente lá. A gente tá no YouTube, no Spotify, no Deezer, para você ver e ouvir os episódios completos. E segue a gente nas redes sociais, no Instagram e no TikTok, que vai ter os cortes. E é lá que a gente recebe conversas, que a gente passa para os nossos convidados, a gente recebe indicações, então sempre à vontade. E, obviamente, a gente pede sempre os feedbacks, por favor. A gente quer ouvir as perguntas de vocês. É isso aí, galera. Se apaixone Tati, muito obrigado. pelo problema do outro e não pela sua solução. Gravei essa. Essa aí, não, eu anotei aqui no celular. Já. Absoluta certeza, você tem umas 15 pessoas que merecem ouvir essa frase pro bem delas. Então pega ali o aviãozinho. Aviãozinho, é isso aí. Já, Acertei pela primeira vez depois de 1 ano e compartilha. meio. E compartilha com eles, porque realmente valeu muito, é muito ensinamento. Tá bom, galera? Tati, muito obrigado de novo. Obrigada a você. Conte com a gente, a casa tá aberta sempre que precisar. Parabéns pelo livro, sucesso. Obrigada pelo convite. Valeu, gente. Valeu, Até a gente. próxima. Valeu. Obrigado.